A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Nós estamos dando sequência na campanha de oração, o Abril Verde, sinal verde para a oração, onde estamos buscando a Deus pela nossa 28ª Convenção Geral de Ministros da Igreja Evangélica Preparatória. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o diácono Misael Martins, coordenador do Departamento de Ensino Bíblico de nossa igreja. Tenho o privilégio de estar transmitindo a mensagem de Deus para este dia, para este elo, através do canal do nosso evangelista e irmão Marco Júnior. Que Deus continue abençoando a vida e o ministério do nosso irmão. Também quero enviar saudações especiais, nossa coordenadora, diaconisa Geisiane Mendes, que está liderando, gerenciando este projeto. Muito obrigado pelo convite, conte sempre com o nosso apoio. E também saudações ao nosso evangelista Rafael Vinícius, que é o secretário executivo da convenção. Que Deus continue abençoando todo esse trabalho e que todos nós possamos estar juntos, dando sequência a esse movimento de oração que é necessário, que é importante, para que nós possamos ter uma reunião convencional abençoada, de vitória, protegida por Deus, e que o Senhor possa cumprir toda a sua vontade através de nós. Nosso tema deste elo, o fruto do Espírito, e eu gostaria de ler com os irmãos, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quero desde já convidar a você, que você deixe o seu like, o seu gostei neste conteúdo, que você, caso não seja inscrito, se inscreva no canal do evangelista Marco Júnior e compartilhe também com seus amigos, com seus parentes, essas mensagens, a oração, para que possamos ver a nossa família crescer e para que o nome do Senhor seja glorificado. Deixe o like, se inscreva, comente e compartilhe essa mensagem no nome de Jesus. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Falar sobre o fruto do Espírito é palpitante, profundo e muito sério também. Nós estamos falando de uma das bases da fé cristã, de uma das bases da vida de todo crente, de todo servo de Deus, de todo obreiro, de todo ministro. A partir do momento em que nós experimentamos o novo nascimento e passamos pelo processo da regeneração, da salvação, o Espírito de Deus passa a fazer morada em nós, e aí se inicia o processo da santificação, em que o velho homem, a velha natureza, vai dar lugar à nova natureza gerada pelo poder de Cristo em nós. E esse processo vai levar a vida inteira. Não haverá um momento da nossa vida em que nós não estaremos passando por esse processo de substituição e de mortificação da carne, para que o Espírito possa crescer, para que o Espírito possa dominar, influenciar todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o nosso caráter. E essa dominação, esse poder do Espírito em nós, ele não fica apenas no nosso interior, ele não fica oculto, ele não fica obscurecido, ele se manifesta, ele se revela. A presença do Espírito em nós, gerando a santificação, gera o que o apóstolo Paulo chama de frutos. Quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele está falando da manifestação do Espírito, ele está falando da exteriorização de um processo que está acontecendo no nosso interior. Nós estamos no segundo trimestre da escola dominical, e esta semana nós falamos sobre a missão do crente como sal da terra e luz do mundo. E como luz,
o cristão alumia, como luz o cristão está em evidência, como luz o cristão transparece e resplandece diante do mundo. E o fruto é uma outra perspectiva dessa exteriorização, é uma outra perspectiva desse resplandecer que o cristão precisa ter e das obras do Espírito que são manifestas através de nós. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que vive debaixo do domínio e da direção do Espírito Santo, haverá de manifestar essas características, essas qualidades, assim como aquele que está sob o domínio da carne, sob o domínio da concupiscência do pecado, vai manifestar as obras da carne. Então, não adianta nós tentarmos demonstrar exteriormente algum tipo de piedade, algum tipo de devoção, se não há no nosso interior uma ação do Espírito Santo que vai levar e gerar os frutos. Os frutos não são gerados por uma obra humana, e os frutos não são gerados por uma tentativa de se passar pelo que não é, mas os frutos são gerados unicamente por uma obra que o Espírito Santo, e somente Ele pode realizar, somente Ele pode gerar em nossos corações. Apesar de nós estarmos passando por esse processo de santificação e esse novo homem que está se formando, que está cada vez mais assumindo o domínio da nossa vida e atitudes, nós ainda assim enfrentamos uma guerra entre carne e espírito, e esse é o contexto de Gálatas capítulo 5, há uma guerra entre carne e espírito, e nós sempre estaremos vivendo essa guerra, enquanto nós estivermos neste mundo, com este corpo de pecado, com este corpo contaminado, que ainda será redimido no ato do arrebatamento da igreja, nós ainda estaremos enfrentando uma guerra entre carne e espírito. E aí, a depender de qual lado está sendo alimentado, de qual lado está sendo dado atenção, prioridade, qual é o nosso alvo, ou a carne ou o espírito haverá de vencer essa guerra. E é uma guerra que todos os dias ela é travada. Então a decisão de gerar o fruto do Espírito e de deixar que o Espírito domine a nossa vida, ela é diária. Todos os dias nós temos que fazer uma escolha decisiva, uma escolha racional, uma escolha que gere de fato mudança no nosso comportamento. O fruto do Espírito, que é esse resultado visível de uma obra invisível que acontece no nosso interior, é constituído de 9 aspectos: o amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Se você analisar as obras da carne, o termo obras da carne está no plural, porque você tem várias obras da carne, e você pode cair em determinado pecado sem cair em outro, e Tiago nos alerta dizendo que se nós quebrarmos um dos mandamentos, nós quebramos a lei inteira. Só que o fruto do Espírito está no singular, porque o Espírito Santo, como ele opera em nós de maneira plena, completa, em todas as áreas, em todas as direções, ele só pode ser produzido completo. Não tem como alguém ter 4 e não ter os outros, não tem como alguém ter temperança e não ter fé, ter amor e não ter longanimidade. Ou produz tudo ou não produz nada, ou tem o fruto completo ou não tem nada dentro de si, ou a obra do Espírito Santo não está acontecendo. Porque se o fruto estiver pela metade, eu estarei acreditando que o Espírito Santo está fazendo uma obra pela metade, e isso eu não posso acreditar. Então o fruto do Espírito, ele só é produzido de fato quando todos os seus aspectos estão sendo desenvolvidos. Tem aquela pessoa que a gente olha e diz: olha, fulano é muito bondoso, fulano é muito carismático, mas isso não é produzir fruto do Espírito, se não tem todas as 9 características, se não tem todas as 9 partes sendo desenvolvidas simultaneamente. Quando nós falamos ao ministério, que é o enfoque dessa campanha, buscar a Deus, orar a Deus, para que o Senhor possa abençoar a nossa reunião convencional, nós estamos falando de irmãos e irmãs que atuam e estão presentes no ministério,
que já tem uma caminhada com Deus, que já tem uma experiência, que já passou alguns anos na caminhada cristã, já conhece a fé cristã na sua profundidade, já tem experiências com Deus, sabe as bases da fé cristã e está vivendo uma caminhada com Deus. E uma das coisas que muito me entristece é ver como que no decorrer dos anos da caminhada cristã, e era esse inclusive um dos grandes problemas que Paulo detectou na igreja aos Gálatas. Ele disse: olha, vocês já têm tanto tempo de crente, vocês já estão se desenvolvendo há tantos anos, já estão recebendo ensinamento, estão recebendo toda a instrução que precisam, mas vocês começaram no Espírito e estão terminando na carne. Ao invés do tempo passar e vocês melhorarem, crescerem, avançarem, vocês estão regredindo. O produzir fruto do Espírito precisa nos tornar melhores a cada dia, precisa quebrar o nosso eu a cada dia. Só que às vezes, a cada dia que passa, o nosso eu está nos dominando cada vez mais. O crescimento ministerial está se tornando um escudo que impede a ação do Espírito Santo. Vou explicar isso. Aquela pessoa que já trilhou uma caminhada, cooperador, diácono, chegou ao presbitério, chegou ao pastorado, ou no caso da irmã, chegou à função de missionária, em outro caso, assumiu uma congregação, está crescendo ministerialmente. Só que esse crescimento, muitas vezes, na vida de muitas pessoas, acaba levando a que obras da carne se manifestem, porque a posição ministerial que ela ocupa, não a deixa mais estar na condição de dependente de Deus. O status que aquela pessoa julga ter, tenta colocar como superior aos outros, como alguém que não tem necessidade de aprender, e não tem necessidade mais de se prostrar, de se render, de reconhecer os seus erros, de reconhecer as suas fraquezas e se aprimorar a cada dia. Gente, nós nunca iremos chegar, enquanto estivermos nessa terra, num platô de crescimento que a gente não precise mais avançar. Nós nunca nessa terra atingiremos um estágio de perfeição, e muitos vivem como se já tivessem atingido esse estágio, e ninguém pode confrontar, e ninguém pode exortar, e não há espaço para aprendizado, nem para aprimoramento espiritual, e financeiro, e material, em todas as áreas da sua vida. Pessoas que não aceitam se submeter, pessoas que não aceitam os conselhos, que não aceitam a repreensão, e muitas vezes, esse orgulho que é gerado na vida daquele que já tem tanto tempo de casa, digamos assim, o impede de continuar desenvolvendo o fruto do Espírito. A obra da santificação está interrompida na sua vida, a obra da santificação está comprometida, porque os seus títulos estão impedindo o Espírito Santo de agir dentro do seu interior. O seu ministério está sufocando a sua espiritualidade, sendo que não deveria ser assim. Enquanto mais nós crescemos na obra de Deus, mais nós temos que diminuir diante de Deus, reconhecer a nossa dependência e que nada é nosso, e que nós não temos mérito nenhum. E esse crente já deixou há muito tempo de produzir o fruto do Espírito, esse obreiro já não está mais produzindo o fruto do Espírito. Nós precisamos entender que a caminhada cristã será todos os dias na guerra espiritual, na luta espiritual constante, e nós precisamos nos submeter à direção do Espírito Santo. E a vontade de Deus muitas vezes nos humilha, a vontade de Deus muitas vezes nos subjuga, mas é porque o nosso eu está o tempo todo querendo ressuscitar, e nós precisamos nos submeter à vontade do Espírito, se queremos produzir o fruto que o Espírito Santo, somente Ele pode produzir em nós. Jesus, Ele ensinou os discípulos dizendo: eu sou a videira, o meu Pai é o lavrador, e vocês são os ramos. Toda vara que está em mim, que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. Agora a vara que dá fruto, ela é podada, para que dê mais fruto. Aquela pessoa que está em Cristo, está ligada à videira, aquela vara antiga,
aquela vara enxertada já há muito tempo, e que o lavrador está esperando algo bom sair dali, e ela já não tem mais a capacidade de produzir fruto, e ela já pensa que pode de si mesma ser alguma coisa, sendo que o ramo só tem vida, a vara só tem vida quando está ligada à videira, porque a fonte da vida e dos nutrientes passa pela videira para chegar ao ramo. E Jesus ensinou dizendo: sem mim nada podeis fazer. Essa vara antiga, essa vara que Paulo, ele instruindo os irmãos em Corinto, ele disse: olha, vocês já deveriam ser mestres, e vocês ainda são meninos espirituais, não estão frutificando, o ministério e a espiritualidade não avança. Só que aquele crente que dá fruto, ele também passa por alguns cortes na vida, ele também passa por algumas podas. O lavrador vem com a tesoura e corta algumas coisas, tira algumas coisas, arranca algumas coisas, mas não é porque o lavrador não gosta, não é porque o lavrador tem raiva ou quer arrancar, não, é porque ele quer que aquela videira que está produzindo, produza mais, e às vezes pode ter algo que está nos impedindo de produzir. De tempo em tempo, na vida ministerial, na vida espiritual, nós temos que fazer a análise, a retrospectiva, de como nós estamos frutificando, tanto em nosso caráter, quanto na obra de Deus, porque muitos estão ganhando almas, muitos estão pregando, profetizando, marchando no poder, mas o seu caráter e o seu interior, já há muito tempo que não passa por uma renovação pelo Espírito, está retornando ao velho homem sem perceber, está com uma roupa nova, mas com o interior velho, está com vinho novo, mas com odre velho, e aí o velho homem começa a ressuscitar outra vez. O orgulho, o rancor, a contenda, lembra das obras da carne? Iras, porfias, pelejas, a maior parte das obras da carne é relacionado a esse tipo de gente, que traz partidarismo, que traz confusão, que traz dissensão na igreja, é a maior parte das obras da carne. Só que o fruto do Espírito, mansidão, temperança, paz, longanimidade, benignidade, bondade, nós precisamos nos submeter à vontade do Espírito, nós precisamos ser menores, se queremos ser os maiores no reino dos céus, nós precisamos preferir dar honra aos outros do que receber a honra, nós precisamos aprender com Jesus quando ele diz: quando você chegar num lugar, não procure os primeiros assentos logo de cara, porque pode ser que aquele assento seja reservado para alguém mais importante que você, e você vai ter que mudar para trás. Chega com humildade, chega devagar, senta nos lugares mais atrás, porque pode ser que aquele lugar de honra seja para você, e aí você será honrado no final. Nós temos que aprender com Jesus quando ele ensina: se alguém mandar você caminhar 1 milha, caminha 2. Se alguém lhe der uma bofetada no seu rosto, dê a outra face. Se você tiver 2 mudas de vestes, você não precisa de 2, dê uma ao seu companheiro que não tem, e assim nós iremos cumprir a justiça de Cristo. Não é querendo ser mais, não é querendo construir ministério em base de ataques, construir ministério em base de contenda. Para crescer você não precisa pisar e matar em ninguém, isso é obra da carne. Agora o fruto do Espírito é você crescer, frutificar na humildade e no reconhecimento de quem é o dono de todas as coisas, de quem é que permite você estar vivo na face da terra, e de quem é que opera em você o ministério e a frutificação, que é o Espírito Santo. Nós somos dependentes do Espírito Santo, nós carecemos da graça e da misericórdia dele. E eu encerro as minhas palavras dizendo a você: reflita, analise a sua vida, analise o seu ministério. Você está de fato produzindo o fruto do Espírito? Ou as obras da carne já estão tomando conta do seu coração, mesmo que você talvez ainda não esteja percebendo? Muitas vezes o nosso adversário trabalha com sutileza, muitas vezes o nosso adversário trabalha de forma que a gente não percebe de início, mas ele já está ali agindo com astúcia, e nós precisamos ter o discernimento para poder vê-lo por detrás da cortina antes que seja tarde demais. Então, reflita,
pense e mude a sua rota, mude a sua caminhada, passe a produzir o fruto do Espírito e reconheça que você só vai crescer, você só vai frutificar na obra de Deus e ter frutos permanentes, porque infelizmente o que Jesus ensinou é verdade. Nós temos que produzir frutos e que esses frutos permaneçam. Muitas vezes os nossos frutos que nós estamos produzindo são frutos atrofiados, são frutos podres, são frutos com agrotóxicos, que não duram muito tempo, que estraga fácil. E Deus está dizendo, nós temos que produzir frutos permanentes, frutos duradouros. E aí, que você possa se colocar na direção do Espírito, para que a sua vida seja alinhada com a vontade de Deus para você, e para que você não busque menos e não busque mais daquilo que Deus reservou para você. Não é todo mundo que vai ter o microfone na mão o tempo todo, não é todo mundo que vai ter honra e visibilidade o tempo todo. Tem ministério que é dos bastidores, tem ministério que não é notado, tem ministério que não vai receber honra e mérito de todo mundo, mas ele também é útil, e você tem que reconhecer que acima de tudo há um memorial diante de Deus. Não trabalhe apenas para ser visto, não trabalhe apenas com a motivação de ser reconhecido. Receber reconhecimento é muito bom e faz parte da vida em igreja, mas essa não pode ser a sua motivação. Ainda que os homens na terra não te reconheçam, o céu já te viu e o céu está reconhecendo o seu trabalho. Frutifique apesar das pedradas, frutifique apesar da oposição, frutifique apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar das adversidades da vida, e que o Espírito Santo possa ter espaço para trabalhar no seu coração e para pôr para fora, para desenvolver e manifestar a obra da santificação que Ele está realizando no seu interior. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, saúde, ministério, e que as portas sejam abertas na sua vida, e que você possa cada vez mais desenvolver o seu ministério dentro da vocação que o Senhor te chamou, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado na minha e na sua vida, hoje e sempre. Que nós possamos buscar unidade, que nós possamos buscar comunhão uns com os outros, porque através da comunhão, através de estarmos na luz como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Feche os olhos e ore rapidamente comigo. Senhor, queremos glorificar o Teu nome por essa palavra, por essa reflexão, e pedir a Ti que o Senhor possa vasculhar o nosso coração, expulga-nos e vê se há em nós caminho mau, para que nós possamos ser podados e limpos e produzir mais frutos e mais frutos. Que a carne não venha dominar a nossa força, que a carne não venha ditar o nosso padrão e a nossa conduta, mas que o Teu Espírito tenha liberdade de nos guiar, de nos conduzir, de nos direcionar pela vereda da justiça. Nos abençoe, nos guarde, abençoe também, ó Deus, a programação da 28ª Convenção, para a qual nós estamos nos preparando em oração nessa campanha. Seja conosco, recompense a cada um dos irmãos que estão trabalhando com fidelidade e com sinceridade na sua obra. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Mais uma vez eu reitero, deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe com os seus amigos este canal e os conteúdos que nós temos aqui. Ainda vem muita coisa boa daqui para frente, e que todos nós possamos estar preparados e atentos a tudo que Deus vai fazer através de nós. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, permitindo Deus. Deus os abençoe.